Finalzinho aqui, mulheres. A gente vai ter um dia, acho que é amanhã, para falar um pouco isso amanhã, para falar um pouco de medicinas, falar um pouco do reino da natureza mesmo. Não vai ser nada tão psicodélico, mas para a gente falar um pouco desse reino que nos auxilia na nossa jornada, né? Que tantas outras mulheres, nossas ancestrais, sempre souberam mexer, né, com esse reino. Mas hoje a gente vai falar de conexão céus e terras. Céus e terra. E o recordar da nossa alma. E algumas mulheres que estão participando aqui vieram falar comigo ontem. Flávia do céu, tudo é muito novo para mim, né? Quanta coisa, né? Tô alérgica de novo, gente. Tá acontecendo aqui. O emocional tá pegando. Muita gente veio falar isso para mim. Eu falei, é assim mesmo. Porque até eu, que já entro em contato com esse assunto há alguns anos, toda vez que eu vou dar um curso, toda vez que eu vou trazer esse assunto, eu aprendo muito, gente. Eu aprendo muito, eu vou tendo outros insights, vou conectando outras coisas. Eu reassisti a aula para ver como que eu trouxe, o que eu trouxe. Que nós mulheres, a gente é muito intuitiva, né? Quando a gente vai falando, sabe aquela sensação que a gente tem? Quando a gente conversa com alguém por muito tempo, e aí a gente fala, nossa, eu nem sei o que eu falei para aquela pessoa. Então, que a gente é um grande portal de céus e terra, a gente está sempre trazendo muita informação dentro de nós. Mas levando para um lado não tão místico e mais aterrado, né, para a gente poder ir com calma nesse recordar da nossa alma, eu coloquei aqui, né? Tudo que está em cima é como que está embaixo. E o que a sua alma vem te comunicando com isso? Como que a sua alma se comunica com você? Como é que você pode perceber uma guiança que vai te... Aquela vozinha que vai te trazendo, né? Ó, isso aqui não, isso aqui sim. E como perceber se essa voz ela está atrelada, ela está alinhada, em harmonia com aquilo que a tua alma precisa, tá? Então, ó, hoje é um dia, deixa eu fechar aqui. Hoje é um dia de bastante informação, pessoal, né? Já deu para ver, assim, nessa minha introdução, que vai ser... São assuntos diferentes, né? Assuntos novos e também bem complexos, tá? Mas aqui a gente vai tentar simplificar ao máximo para que a gente consiga entender isso no nosso dia a dia. Então, como aqui eu consigo ter contato com vocês, tendo alguma dúvida, querendo pontuar alguma coisa, sentido de partilhar, tá? Vocês me avisam, porque, como vocês viram ontem, eu vou desembestando a trazer o conteúdo aqui, tá bom? Então, vamos lá. Primeiro é importante a gente perceber que ontem a gente falou muito de autoobservação, da gente começar a se observar, da gente começar a ver que a gente é conectado com a Terra, né? Que a Lua tem 28 dias no seu ciclo, que nós também ciclamos em 28 dias. Reflexões, assim, só para a gente ver se tem sentido, tá? Quando a gente fala o que está em cima é como o que está embaixo, indo para um lugar um pouquinho mais profundo no nosso ser, a gente começa a reparar que como que esses elementos se comportam dentro de nós, como que os elementos da natureza se comportam dentro de nós. Então, ontem a gente falou sobre sermos a Mãe Terra, sobre sermos a natureza, sobre a gente ter uma conexão íntima com ela que nos perdemos. Lembra aquele espaço aqui? Então, qual que é o objetivo desse curso aqui? A gente aproximar. A gente chegar no final e estarmos devotas, né? Estarmos em conexão com o nosso coração. Mas, por enquanto, a gente está aqui ainda. E aí, estamos... Para que a gente consiga aprofundar nesse ensinamento de que somos a natureza, que somos a própria natureza,
nós precisamos ver que a natureza ela possui elementos. Então a gente vê o que são os elementos: terra, fogo, água e ar. Vou começar por esses 4, tá? A gente tem éter, tem algumas outras junções, mas vamos começar por esses 4 elementos que possuem a grande mãe natureza, tá? E ontem a gente falou muito sobre o elemento terra, né? Sobre estarmos conectadas à terra. Mas eu vou explicar para vocês, na prática, olhando para o nosso corpo, aonde está o elemento terra. Quando a gente fala do elemento terra, dentro do nosso corpo, nós estamos falando exatamente do nosso corpo físico. Do nosso ser, a gente está falando do nosso corpo físico. Tudo aquilo que a gente pega, tudo aquilo que a gente segura é físico, não é físico? Tudo que é físico é matéria. Tudo que é matéria representa o elemento terra na natureza. Outra coisa, se for ficando confuso, vocês vão me avisando. Outra coisa que representa o elemento terra dentro de nós. As nossas fezes, por exemplo. Então, a gente nutre a nossa terra, que nem a gente falou ontem, e depois a gente elimina um bolo fecal, né? Uma terra. E muitas vezes a gente se apega, né? A gente fica com prisão de ventre, a gente não consegue ter uma rotina saudável com o intestino. Tudo isso que vai embora, que é devolvido para a terra, faz parte desse elemento. Por que eu estou explicando isso para vocês? Porque é importante a gente entender que esses elementos eles vão se comportando dentro de nós de uma maneira para nos avisar alguma coisa, para nos avisar, às vezes, quando a gente não está legal, quando a gente precisa de equilíbrio. Então, eu vou chegar lá, tá? Vou chegar nessa... Vai dar uma aterrada nisso. Tá? Então, primeiro eu vou explicar. Então, terra dentro do nosso corpo é isso. Elemento terra é muito... Ele é atrelado aos nossos bens materiais, a tudo aquilo que a gente pega, tudo aquilo que a gente se apega, tudo faz parte do elemento terra. Simboliza o elemento terra. Vou passar para o outro. Quando a gente fala do elemento água, que aí vai ficar um pouco mais fácil. O elemento água, ele tem relação com o quê? Com as nossas águas interiores, com as nossas emoções, tá? Então, tudo aquilo, ó, por exemplo, aqui, esse meu nariz, que está desde ontem, tudo elemento água. Elemento água. Às vezes é choro que eu estou guardando, né? Às vezes é alguma emoção que está aqui querendo ser mostrada para mim. Xixi, suor, tudo elemento água. O sangue no nosso corpo, elemento água. Na nossa vida, são as nossas emoções, mas não só, porque a gente tem muito esse conceito. A gente acha que emocional é só tristeza, gente. Já vem na nossa cabeça. Emoção é só chorar de tristeza. E não é. O emocional tem raiva, tem prazer, tem amor. É tudo que a gente sente. Isso são as nossas águas. Esse é o campo emocional, tá? Então, vou passar para o próximo. Vamos falar do elemento fogo. Elemento fogo dentro de nós, gente. Fogo digestivo. Então, eu vou faço a ingestão do alimento, daquilo que é sólido, daquilo que é terra, boto para dentro do meu corpo. O fogo as águas levam, o fogo faz a transmutação que ele precisa fazer e depois ele é excretado. Então, a gente tem o elemento fogo dentro de nós. Quando a gente está com calor, a gente sente nosso elemento fogo. Quando a gente dança, quando a gente faz algum exercício, a gente sente esse elemento junto com a água, no suor. E esse elemento, como é que ele se comporta na vida? Raiva, agressividade, num sentido negativo, e no sentido positivo, são aquelas pessoas que chamam a atenção, que são magnéticas. Sabe aquela pessoa que chega e tem um brilho natural?
né? Tanto que o signo de Leão, os signos de fogo do zodíaco, são geralmente aquelas pessoas que gostam de estar no palco, né? Que gostam de chamar atenção. Vou pro ar já. Vai melhorar, gente, prometo. O ar. Você é leonina, Tati? E o ar, ele vai trabalhar a nossa respiração. Respiração. O inspirar, o expirar. O ar, ele vai trabalhar muito o nosso campo mental, a nossa mente. Vai trabalhar os nossos pensamentos. Todo esse turbilhão que fica na nossa cabeça, elemento ar. Elemento ar acontecendo, tá? Ufa, tem a ver com movimento também, elemento ar. Isso aqui, gente, é complexo para quem está olhando pela primeira vez, tá? Então, até para mim, que entre em contato com isso, trazer enquanto primeira vez, tentar simplificar isso, é difícil. Então, tendo dúvida, vocês me avisem. Mas por que eu estou falando desses 4 elementos e colocando algumas características neles? Porque o nosso corpo, ele tem uma sabedoria, uma inteligência. E aí que a gente vai começar a construir essa linha de raciocínio. Essa inteligência no nosso corpo, ela acontece independente da gente querendo ou não, dependente da gente colocar esse objetivo ou não para ela acontecer, certo? Então, enquanto eu tô aqui, tem coisa acontecendo dentro de mim, né? O nariz tá uma loucura. Ei, Michele, o corpo tá se movimentando aqui dentro. Eu posso estar paradinha, mas tem ar entrando, tem ar saindo. O funcionamento do meu corpo está acontecendo, meu coração está batendo, as veias estão andando por aí, estão, né, correndo dentro do meu corpo. Então, existe uma inteligência que está trabalhando sempre por nós. E essa inteligência é composta dos 4 elementos, que nem a gente estava falando. E aí, o nosso corpo, que é o nosso templo sagrado, que a gente falou bastante ontem, né? Como é que a gente começa a se aprofundar em percebê-lo? Vou dar o meu exemplo, gente. Eu tento não passar desapercebido por nada que acontece no meu corpo. Eu tento fazer isso, às vezes passa desapercebido, mas eu tento. Então, por exemplo, eu tô com esse nariz assim, ó, desde ontem. Eu começo a pensar, o que está acontecendo? Então, só da gente começar a perguntar, o que está acontecendo, né? Que elemento tem relação com isso? Ah, então, essas águas têm relação com o meu corpo emocional. Tá. O que mais que o nariz significa? O inspirar e o expirar. Então, também tem a ver com o elemento ar. E aí eu falei para vocês que o elemento ar tem a ver com os pensamentos. Então, será que eu estou com alguma confusão? Será que eu preciso organizar melhor minha linha de raciocínio? Será que eu tô. Será que tem alguma questão que está me incomodando, que eu não estou conseguindo falar, que eu não estou conseguindo expressar, que eu não estou conseguindo inspirar para mim e expirar para a vida? Será que tem alguma coisa? Então, ó, tô tentando fazer uma reflexão com vocês aqui. E a gente vai se ajudando, né? Vai que a gente acha problema. Mas para vocês verem que geralmente o que a gente faz nesse caso aqui, ó? A gente não faz esse processo de questionamento, a gente já pega o papel, ai, que saco, hoje eu tô com uma rinite, ai, eu preciso tomar o remédio, entendeu? Porque minha rinite atacou. Ah, a gente vai se anestesiando. Ao invés da gente perceber o que o nosso corpo está querendo nos comunicar. Outro exemplo comum, dor de cabeça. Outro exemplo comum, dor no estômago. Outro exemplo comum, principalmente nós mulheres, útero, questões no nosso útero.
Então, o nosso corpo, ele sempre está comunicando algo para a gente. Existe algo que se chama metafísica da saúde, gente. Algumas podem já ter visto, outras não. Tem uma mulher que ela é fera nisso, que é a Cristina Cairo. Tem o Gasparetto, que eu adoro também, que ele também fala um pouco sobre isso, então vocês podem já ter ouvido. Mas o que é a metafísica da saúde? Né? O que essas pessoas elas trazem para a gente de ensinamento? Elas falam que o nosso corpo ele tem em si uma própria linguagem e que a gente não deveria passar desapercebido por isso. Só que a gente tem hoje uma indústria, a gente tem hoje uma sociedade que ela não quer tratar o porquê, ela não quer tratar o anterior, né? O que aconteceu, o que você está sentindo. Quem que pergunta para vocês o que vocês estão sentindo, gente? Male nossos amigos. Mas você está num trabalho, alguém vai falar, o que você está sentindo? Né? Então, a indústria, ela não quer saber, a indústria farmacêutica não quer saber o que você está sentindo, pessoal. Ela quer colocar o remédio para você ali tomar. Não é vantajoso para essa indústria que a gente trate essas nossas questões. Mas aí é um assunto mais ativista. Bom dia, Michele. Mais ativista, tá? Então, vamos lá. Vocês estão me acompanhando, gente? Qualquer coisa vocês vão me falando. Então, é isso, assim. Primeiro, a gente tem que começar a se perceber enquanto corpo. Voltar para o nosso corpo, gente. Né? Voltar. A gente acorda, às vezes, e nem percebe como que a gente acordou. Que é tanta coisa para fazer, já acorda atrasada, preciso vestir a criança, preciso fazer o lanchinho, preciso deixar as coisas prontas, preciso lavar a louça, preciso... Né? A gente sempre está precisando fazer alguma coisa. Então, a gente muitas vezes não tem tempo para se perceber. Eu fui jantar com uma amiga ontem, a gente estava conversando disso. Ela falou, Flávia, eu estou com crise de pânico, eu estou trabalhando demais, eu não estou tendo tempo de me olhar. E aí eu comecei a trazer essas reflexões para ela, assim, já comecei a trazer um pouco da aula de hoje. Foi muito lindo. E então, assim, deixa eu ver aqui. Existe sim esses estudos, né? Tem até essas duas pessoas que eu gosto muito que eu falei. E depois, no final do curso, eu vou indicar uma série de livros para vocês. Que aí vocês veem, às vezes, o assunto que mais interessou, mas eu vou trazer uma série de livros para a gente ir falando, tá? Vou ver se amanhã eu já consigo trazer alguns para a gente ir diluindo, mas eu vou mostrar para vocês tudo isso no final. Então, eu comecei a conversar com ela sobre isso, de assim, Natália, como que você repara como você está se sentindo? Ela olhou para mim assim, Flávia, eu não sei como eu estou me sentindo, né? E isso é tão comum, né, gente? Então, assim, a gente tem que começar a se perceber. A gente tem que começar a perceber como é que o que o nosso corpo está nos avisando. Alergias, prisão de ventre, perceber como você está se alimentando também, que tipo de vontades você vem tendo ultimamente. Então, eu tô comendo mais carne, eu tô comendo menos carne, eu tô comendo mais salada, eu tô tomando mais água, o que eu tô me alimentando? Para também não ir só no automático, às vezes a gente tá comendo aqui, ó, né, olhando o celular, né? Então, a gente precisa, bom dia, Kelly, um primeiro movimento, são duas coisas muito importantes, na verdade. Façam esse exercício, né? E principalmente agora que a gente está nessa jornada, para no final vocês trazerem suas experiências ou compartilharem lá no grupo. Percebam hoje como que vocês vão dormir. Então, antes de dormir, deita, respira fundo, faz uma retrospectiva do seu dia, não tenta colocar pensamento de amanhã. Olha que difícil aí, né? Volta os teus pensamentos para o teu dia. Como é que foi teu dia? Tenta passar ponto a ponto. Nossa, eu acordei de tal jeito, eu comi tal coisa, eu encontrei tal pessoa no meu caminho.
tive uma conversa sobre, sei lá, alimentação, fiz o curso, tive uns insights no curso. Olha só, vai fazendo. Até você chegar na hora de dormir. Dá um pouco de trabalhinho, gente, mas vale a pena. Beleza. Sem expectativa, gente, é só para você fazer uma retrospectiva do seu dia e prestar mais atenção. Beleza. Dormiu? Quando você acordar, você vai fazer o processo, então, de perceber como que teu corpo tá. Perceber se você sonhou com alguma coisa, se esse sonho te gerou alguma questão. Se você não sonhou, não tem problema, mas percebe se teu corpo tá cansado, se tem alguma área do teu corpo que tá, né, que nem eu, com meu nariz. Nossa, hoje eu tô acordando de novo com o nariz assim. Começa a perceber. Começa a perceber, tá? E aí vocês vão ver a magia acontecer. E aí vocês vão ver o que essa aula, então, está querendo nos trazer, tá? Então, como eu disse, eu vou chegar lá. É que para a gente ir introduzindo algo no nosso universo que está tão distante de nós, é complexo, tá? Então, vamos retomar aqui e eu vou abrir para vocês se vocês tiverem alguma dúvida. Então, ontem a gente falou sobre o nosso templo ser sagrado, nosso corpo ser sagrado. Hoje, eu já estou trazendo, então tá, o nosso corpo é sagrado, vamos ver o que tem dentro dele? Vamos ver o que ele comunica para a gente? Vamos ver o porquê que ele é sagrado? Vamos começar a entender essa linguagem do corpo? Que até uma das mulheres que eu vou passar para você, esse estudo dela em relação ao corpo, ela chama de linguagem do corpo. Olha só que lindo. O corpo tem sua própria linguagem, sua própria língua, né? Então, e aí eu passei, então, por esses elementos da natureza. Então, terra, fogo, água e ar, que existe na nossa natureza interna. Então, a gente é composto disso, de terra, de fogo, de água e de ar, tá? Então, perceber aonde estão esses elementos dentro de nós é um caminho de estudo, não é de uma hora para outra, mas eu trouxe alguns insights para vocês já perceberem mais ou menos como ver esse elemento dentro de vocês. Fora isso, uma questão importante é vocês analisarem, para também terem os seus próprios insights e intuições, são esses elementos na natureza. Então, a Terra, a gente falou bastante ontem da Terra, mas eu vou trazer de novo. A Terra, a gente não falou que ela precisa de alimento, de semente, ela precisa ser regada, ela precisa de cuidado, né? E aí ela vai florescendo, vai criando raízes, vai realmente germinando. Nosso corpo físico é assim. Nosso corpo físico ele precisa de alimento, ele precisa de cuidado, ele precisa de água, né? Então tá. Porque assim, quando a gente fica doente, quando a gente quebra um dedo, a gente vê a importância do nosso corpo físico. A gente mal repara, mas quando a gente está doente, a gente fala, nossa, né? Preciso cuidar mais de mim. Beleza. A água, a gente olha na natureza as águas, né? A chuva, o mar, a cachoeira. E é olhar para as águas, né? Como uma coisa que flui, está sempre fluindo, né? Sempre fluindo. E quando tem alguma coisa no caminho, o que começa a acontecer? Acumular, começa a encher, né? Nas cachoeiras, tromba d'água. Para quem não sabe, tromba d'água é quando a cachoeira está ali tendo a queda bonitinha, né? Mas começa às vezes a acumular água aqui, tem alguma coisa acontece aqui, ou excesso de terra, ou choveu demais. Esse excesso de água, buf, essa queda fica gigantesca e é super perigoso. Geralmente, quando isso acontece, tem que sair da cachoeira. Isso acontece com a gente. Quem nunca teve uma tromba d'água, gente? Eu provavelmente estou pronta para ter aqui, ó. Tem água acumulada em mim. Tromba d'água, quando a gente não aguenta mais e aí a gente começa a chorar, a gente começa a ficar mal, com raiva, nossas emoções estão malucas, a gente não tem mais controle. Tromba d'água. Quando a gente olha o fogo na natureza, a gente está falando do calor, a gente está falando do sol,
A gente está falando que é um elemento que a natureza precisa para poder florescer. Quando a estação da primavera, né, que a gente está agora, ela é uma estação muito ligada ao elemento fogo, tá? Por quê? Porque na primavera, o que acontece? A terra tá lá com as sementinhas embaixo dela, quietinhas, dormindo, né, dentro do útero. E aí, na primavera, o sol ele começa a aparecer mais. Deveria ser, né? Que aqui em São Paulo os dias estão difíceis, né, gente? Mas deveriam ser dias mais quentes. Esse calor, esses raios de sol, eles vão batendo na terra, gente, e vai vibrando essas sementes. Vai. E aí, o que acontece quando vibra essas sementes? Floresce, tá? Começa a florescer. Isso acontece com o nosso corpo também. Falando até de um sentido mais espiritual, né? Quando a gente tem contato com alguma coisa que nos gera, que a gente vê que tem luz, né? Aquele contato com o divino mesmo, quando a gente está numa oração e que a gente sente Deus falando com a gente, quando a gente conversa com alguém que a gente vê que aquela pessoa é iluminada, tá com uma aura, né? Uma energia, a gente não se sente aquecido também? Quando alguém nos elogia verdadeiramente, quando alguém segura a nossa mão e fala, tô contigo, conta comigo, a gente não sente esse calor dentro de nós? Isso é o fogo, tá? O ar são os ventos. Gente, hoje aqui em casa bateu ventania, assim, não sei como foi para vocês na madrugada de vocês, mas ventania, tava um vendaval. Então são os ventos, né? E esse ar que inspiramos e exalamos. Então, tudo que está na natureza tem dentro de nós. A gente tem uma conexão direta com ela, tá? Então, estou repassando esses pontos, né, dos elementos. Quero abrir para vocês um pouquinho por dúvidas. Não sintam que nenhuma pergunta, nenhum ponto ai, tô com vergonha e tal. Não, gente, tudo é muito novo para nós. Nós estamos afastadas disso, tá? E que depois eu já vou começar a falar mais sobre a linguagem disso, né? E como que a gente começa a fazer exercícios para entender como que Deus, a deusa, o universo, quem vocês quiserem chamar, Krishna, está se comunicando com você. Como que você pode perceber? Sabe quando a gente fala, meu Deus, fala comigo, Santa Maria, me manda uma mensagem, me mostra o caminho. Mas você não está ouvindo muitas vezes. Ela está mostrando, ela está aqui, ó, com a plaquinha na tua cara e você está tipo assim, ó, olhando para o outro lado. Então a gente vai falar desse assunto e vai dar uma complexada também. Então me fala, gente, vocês estão com dúvida? Alguém quer partilhar alguma coisa? Vocês estão acompanhando? Compartilha comigo. Só refletindo? Me fala pelo menos se vocês estão acompanhando, gente. Está muito complexo, se não está, se... Sim. Lindona, bom dia. Bom dia. Tá. Bom dia. Bom dia. Gratidão por estarmos juntas aqui. E sim, estou acompanhando devagarinho, mas estou. Isso aí, é devagarinho mesmo. Então, eu vou continuar para a gente, então, pegando, né? É devagarinho mesmo, gente. E sempre lembrem disso, assim, né? Porque a gente se cobra tanto, né, de tantas coisas, que quando vem esses novos conhecimentos, a gente começa a se cobrar mais ainda. Não é para isso. É só para a gente entender que estamos aqui. E é engraçado falar que estamos aqui, né? Porque são esses homens, às vezes, que nos separam, né? Que nem a gente falou ontem. Então, estamos aqui e a gente precisa estar aqui, ó. Precisa estar aqui, juntas. É aqui que a gente se une. É na oração.
E a oração, independente da religião, mas a devoção para o nosso próprio ser, a gente sentir que é sagrado, nós nos sentirmos divinos, tá? Então, vamos lá. Então, tá. Então, olhar para os elementos é uma grande forma de vocês já começarem a ter um pouco de contato, né? Já perceber um pouco. Começar, no mínimo, fazer essas reflexões. Só da gente fazer uma reflexão, de falar assim, meu, hoje eu tô com dor de cabeça. O que aconteceu? O que está acontecendo em mim hoje? Será que teve alguém que topou meu caminho que eu não gostei? Será que eu não estou conseguindo botar alguma ação, né? Será que eu estou com excesso de informação na minha cabeça? O que está acontecendo? Tá? Então, façam essas reflexões e vamos começar, então, com esse exercício. Hoje, antes de dormir, tá? Hoje, se vocês quiserem também já perceber, depois da aula, provavelmente vocês já podem estar tendo alguns insights sobre como é que vocês acordaram hoje, também já muito legal. E já vai prestando atenção no seu dia, para chegar no exercício da noite ficar mais fácil, tá bom? Então vai percebendo com quem que vocês vão conversar hoje, como que vai ser, como é que vai ser o almoço de vocês, tudo isso vai perceber, tá bom? E aí, gente, então, assim, a gente está sempre pedindo sinais, né? Nós, então, mulheres, meu Deus, a gente pede sinal a tudo quanto é jeito, né? De tudo quanto é jeito, tudo quanto é tempo, porque é tanta coisa, né, que a gente dá conta, que às vezes a gente precisa só de uma luz, né? Do que fazer agora, de como resolver esse problema, de como que eu posso me sentir mais feliz. Muitas vezes é só isso que a gente quer saber. Como que eu posso me sentir mais feliz? Como que eu posso preencher esse vazio, né? Provavelmente vocês ou sentem ou já sentiram essa coisa de sentir que tem um vazio. Tem um vazio dentro de mim. Tem um vazio. Né? Será que não é esse vazio aqui, ó? Que a gente tenta preencher disso, mas é disso? Refletindo junto, tá? Então, dentro desse lugar que a gente sente esse vazio, muitas vezes a gente vai indo para uma depressão, a gente vai indo para um lugar tão sombrio dentro de nós, a gente vai começando a perder o ânimo com a vida. Porque a gente se sente sozinha. A gente começa a se sentir sozinha. Tô fazendo tudo, tô trabalhando, tenho meus filhos, tenho isso, tenho aquilo, mas eu não consigo sentir, né? Eu não tô conseguindo ver o porquê que eu tô assim. Muitas vezes as pessoas falam para mim, Flá, eu tô sentindo esse vazio, mas eu não sei porquê, tá tudo bem na minha vida. Tá tudo bem, mas eu não me sinto bem, né? Então, por que isso acontece, gente? E por que é tão valioso estarmos falando sobre todos esses assuntos? Porque isso é comum, isso provavelmente já aconteceu com cada uma de vocês ou ainda acontece. E tudo isso vem dessa desconexão que a gente tem com o nosso ser, né? De não nos percebermos. Porque se a gente ouvisse mais nosso coração, a gente confiasse mais no nosso coração, a gente saberia o que o nosso ser está precisando. E não tem vazio. O vazio que a gente sente é de não nos ouvir. Porque quem nos ouve, né, gente? Quem ouve a gente? Né? Quem ouve a gente? Quem ouve as nossas dores, né? Quem... São poucas pessoas, inclusive, por isso que eu fiz um apelo ontem muito grande para vocês, enquanto mulheres, da gente segurar mais a mão das nossas manas, para poder falar, tô aqui, né? Tamo junto. Porque é difícil, gente. Difícil. E a gente vai guardando aquilo, guardando aquilo, guardando aquilo. Então, esse vazio, na verdade, é excesso. Excesso de cansaço por estar segurando tanta coisa.
e não conseguir saber quem pode, né? Qual é o sinal que pode vir para nos tirar daquele abismo, tá? Então, perceber o nosso corpo é algo que tem que ser fundamental para a gente. Porque se a gente não fizer isso por nós, ninguém vai fazer. E a gente fica numa falsa esperança de alguém fazer aquilo que a gente tem que fazer por nós. Porque a gente quer ser cuidada, né? A gente quer ser cuidada, a gente quer que alguém esteja atento para as nossas angústias, né? Não contem com isso. Se vier lucro, entendeu? Se vier lucro. Você deve ser autorresponsável pelos teus sentimentos, pelo teu corpo. Porque na hora do vamos ver, gente, na hora que vem uma doença, na hora que vem uma demissão, um término de relacionamento, um abuso, qualquer coisa que seja, você vê que é você com você mesmo. Você vê que não adianta. É só você que pode fazer algo, né? Então a gente vem num movimento de nos unirmos para a gente se acolher. Lembra a história de ontem? Para a gente se acolher. Mas até isso acontecer, gente, essa mulher que está caída aqui de ontem, ela precisa se virar, né? Ela precisa se virar, precisa se cuidar. Então aqui a gente está tendo ferramentas, nós estamos conversando aqui para a gente conseguir fazer esse movimento de nos olharmos, em primeiro lugar. E aí vem uma responsabilidade, que é você colocar limites na sua vida. Porque quando você começa a se olhar, quando você começa a se perceber, você começa a ver que tem gente abusando de você. Não precisa ser sexualmente, né? E nem ir para os extremos, né? De um abuso psicológico, por exemplo, só. Mas de você estar sempre se sacrificando pelo outro. Você está se permitindo ser abusada muitas vezes nesse lugar. Porque está se sacrificando, faz tudo. E ainda reclamam muitas vezes, né? O povo ainda reclama que não está bem feito, que não fez direito. Então, quando a gente começa a ouvir o nosso corpo, quando a gente começa a ouvir o nosso ser por inteiro, por completo, é quando a gente começa a aprender a falar não. E essa é a parte mais difícil. A gente começa a aprender a falar não. E esse não, ele abre possibilidades para diversos sims, gente. Porque a gente acha que falar não, a gente vai ficar chata, né? Que as pessoas vão se afastar. Isso vai acontecer? Vai. Pode muito acontecer. As pessoas vão ficar, nossa! Né? Mas nesse momento é onde você vai separar o joio do trigo. É nesse momento que você vai ver quem é teu amigo, tua amiga de verdade. É nesse momento que você vai fortalecer tua relação e botar teu papel ali. Teu marido, teu namorado, namorada, né? Ah, não, isso eu não aceito. Até aqui deu, né? E é isso, abre para os sims, porque você falando não para uma coisa, você está falando sim para você, está abrindo espaço, está abrindo tempo, né? Fala uma coisa simples, bem básica. Um exemplo. Então, eu lavo a louça todo dia. E o maridão fica lá, né? Sofazão. Querido, eu não vou mais lavar todo dia. Por quê? Porque eu tô precisando de tempo. Eu vou lavar segunda, quarta e sexta, você lava na terça, quinta, no sábado, porque eu preciso fazer minhas coisas. Eu vou ler um livro, eu vou pra academia, eu vou arrumar meu guarda-roupa. Então, olha quando. E aí, um exemplo básico.
simples, né, que a gente mal consegue fazer, que a gente acha que é nossa obrigação, mas para que abra possibilidade, é um exemplo para que vocês vejam que quando a gente fala um não, a gente bota um limite, a gente abre sim para nós, a gente abre tempo para nós. Então, assim, eu preciso olhar para as coisas, nós precisamos olhar para as coisas do nosso dia a dia, que vocês vão ver nesse exercício antes de dormir, o quanto que vocês fazem coisas que vocês não querem fazer. O quanto que vocês falam sim para os outros. Fala sim para os outros. E quando a gente fala só sim para o outro, nós estamos falando não para o nosso coração. E aí o nosso corpo sente. E aí o nosso coração sente. E aí a gente começa a se entupir. Né? A gente começa a ficar, às vezes, irritada. Né? Quando a gente acorda puta da vida, assim, ó, tô irritada, não tô legal, não tô bem. E é tão óbvio, né, gente? E quando eu vou falando, parece tão complicado de fazer. A gente tem medo de fazer. A gente acha que o outro não vai dar conta. Então eu não vou falar pro meu marido lavar a louça, porque ele não vai lavar. Então eu prefiro lavar, porque aí eu não me estresso. Será que ele não sabe disso? Né? Será que ele não tá querendo uma mãe e não uma esposa? Você vai ser mãe dele por quanto tempo? Né? Então, um não permite com que vocês também avaliem a relação de vocês. Então, um exemplo, mas que a gente tem que fazer com tudo. Com uma amiga, com um amigo, no trabalho. Então, o chefe veio aqui, ó, um monte de coisa aqui, ó. Preciso disso aqui agora. Preciso que você faça isso. Ontem, minha amiga me falando que, com essa coisa do home office, o chefe dela manda mensagem 9h30 da noite. Ela não consegue dizer não. Porque ela tá com o computador em casa, e aí ele manda mensagem, e aí ela fica ali e fala, ai, deixa eu ver logo, vai, para evitar. Mas quando você tá fazendo isso, você está evitando de fazer o quê para você? 9h30 da noite. Você podia estar com os pés pro ar. É o teu momento, né? Então, assim, principalmente nesse lugar, gente, de trabalho, dentro da sua casa, com os filhos, né? Para quem me acompanha sabe que eu não tenho, não gestei ainda, mas eu tenho um monte de filho lá no Templo Maria Madalena. Nós temos 65 filhos. Loucura, gente. Eu já dei umas endoidadas, porque às vezes a gente quer assumir tudo, né? Quer fazer tudo. Tô aprendendo a falar um pouco, não. Não, isso aqui pode fazer você. Isso aqui, ó, tô aqui fazendo o meu, né? Opa. Então, a gente precisa pôr limites para poder ouvir o nosso ser. Então, tudo isso aqui que eu tô falando, o não, os elementos, tudo isso aqui é para a gente conseguir ouvir a voz de Deus, da deusa, de Jesus, Maria, de Krishna, Buda, de quem você acredita que te guia nessa caminhada. A voz do teu coração. Que você bota o nome que você quiser. E aí, se a gente não ouve o nosso coração, o que acontece? Estou sentindo um vazio. Estou sentindo um vazio. Porque aquilo que preenche o meu ser, olha só como é simbólico, gente, olha só. Aquilo que preenche o meu ser, porque o vazio não é aqui. Estou sentindo um vazio. Quando você termina, às vezes, um relacionamento, quando algo acontece, não é aqui, ó. Vazio, parece que arrancaram uma parte tua. Porque a gente para de ouvir o nosso coração e coloca o outro para ser o comandante da nossa vida. E aí a gente fica em relações de dependência. A gente fica em relações de dependência por conta disso. Porque eu deixo o outro dizer o que eu tenho que fazer. Porque eu quero agradar. Porque eu eu quero evitar a fadiga. Quero evitar a fadiga com o meu chefe. Né? E aí vem o medo também. Né? Ah, se eu não responder,
amanhã ele vai me dar um monte de coisa para eu fazer. Ou eu já não estou muito bem na empresa, eu preciso do dinheiro e vai que ele me demite, eu estou precisando. Então é melhor eu parar tudo para responder esse cara. Que me mandou mensagem na hora que ele quis, né? Ele não parou para pensar que são 9h30 da noite. Se ele não parou para pensar, alguém tem que falar para ele. Numa boa. A gente tem que ser inteligente, espertas. Não precisa falar, querido, tá mandando. Não. Aqui a gente fala entre nós, assim. Mas olha, ou você vai, né, quer se sacrificar uma vez, vai, faz, mas já avisa, fala assim, olha, querido chefe, são 9h30 da noite, né? Hoje eu posso fazer, mas eu não vou mais fazer. E aí você inventa uma desculpa, fala alguma coisa, bota teus limites. Porque isso é preciso, gente. Nós estamos adoecendo por conta desse tipo de coisa. E isso acontece durante o nosso dia, né? Para quem tem filho que fica ali pedindo coisa o tempo inteiro, a mãe fica ali suprindo. Às vezes você está fazendo ali, você está fazendo alguma coisa e alguém vem te interrompe, pede alguma coisa para você, aí você para tudo que você estava fazendo para fazer pelo outro. Não façam mais dessa forma. Porque depois, na hora que você precisa que o outro faça por você, você pode se decepcionar. E aí vem esse vazio. Tá? Então, hoje, eu vou dizer uma coisa para vocês antes, que eu vou dar uma olhada aqui no chat. Então, quem tiver alguma coisa para perguntar, falar, pode mandar aqui. Mas vocês veem como eu tô aqui, ó, entupida? Eu tô aqui querendo trazer coisa para vocês. O meu tom de hoje não tá diferente do tom de ontem. Percebam essas nuances. Percebam como a gente muda, como cada dia a gente está diferente, né? E a gente tenta ser igual todo dia. Não! Vamos aceitar as nossas nuances, as nossas diferenças. E hoje eu vou dar meu exemplo para vocês, né? Então, ontem eu tive esse papo com ela, com essa minha amiga. E eu faço esse exercício, gente. Estou falando que eu faço. Então, eu vou, observo tudo no meu dia, tudo que veio e tal. Já vi que essa conversa com ela tinha insumos para o nosso papo de hoje. Só que eu começo a ficar muito brava. Eu começo a ficar nervosa com isso. Eu começo a querer já, assim. Natália, isso não pode acontecer, sabe? E aí, por que eu fico nervosa? Porque quando a gente fica nervosa, gente, quando a gente fica brava com alguma coisa, é porque algo tá pegando em nós. Então, provavelmente, eu ainda não tive clareza, mas provavelmente tem coisas que eu não estou dizendo não que eu deveria. Tem certas questões que eu talvez não que eu esteja fazendo esses sacrifícios e não esteja vendo ainda. Então tá me irritando, né? Então a gente sempre tem que estar atenta. E eu ainda não descobri, gente, ainda não está claro aqui não. Mas talvez depois da conversa a gente vai vendo. Então olha só, né, como a gente vai reparando que existe algo dentro de nós que nos comunica aquilo que a gente precisa. Então eu vou ler aqui, que eu vou chegar agora no ponto. Que eu tô, ó, rodeando para poder chegar no ponto. Tati falou, ó, esse não é difícil, mas depois que falamos, meu Deus, que sensação maravilhosa. É, esse não é difícil, né? Perdi milhares de amigos ao dizer não. Confesso que não me arrependo, considero esses nãos e perdas livramentos. Isso aí. Agora estou nesse processo de dizer não à minha família. Essa parte que mais complica. Falo diversos sims, quando na verdade gostaria de dizer não. E a Evelise falou, é até um exercício de autoaprendizado. O que você quer, o que é bom para você. Total, gente. Quando você começa a fazer esse processo do não, você começa a ver o que você verdadeiramente gosta, sabe, de fazer. O que você gosta de colocar na tua rotina. Porque se você tá ali sempre lavando a louça, porque você não quer causar o desgaste pro outro, né, nesse exemplo tão básico,
você não está tendo tempo. Aquele tempo que você está fazendo aquilo, você podia estar fazendo outras coisas. Mas você não tem tempo. E a gente, ainda mais nós mulheres, a gente se sente culpada muitas vezes por descansar, por não estar fazendo nada. Mas esse fazer nada é às vezes aquilo que traz pra gente o que a gente gostaria de estar fazendo, né? Ou o descanso necessário para que a gente coloque mais força nas nossas atividades, para que a gente pense nos nossos projetos pessoais, né? Então, às vezes a gente deixa nossos projetos engavetados por falta de tempo. Portanto, sim que a gente está dizendo para as pessoas, né? E fica cômodo para as pessoas, gente. Enquanto você não diz não, a pessoa não acorda, né? Eu e minha amiga Jurema temos essa grande dificuldade de dizer não. Eu sempre tive muita dificuldade de dizer não. Eu tenho ainda, por isso que eu fico mexida com esse papo. Mas conforme a gente vai... primeiro a gente tem que se observar. Esse é o melhor caminho. Porque quando a gente se observa, a gente consegue dizer esse não com mais força, com mais firmeza. Senão a gente diz aquele não que depois a gente se sente culpada por dizer, sabe? Então, quando eu me observo e vejo que, sei lá, o meu chefe ter me mandado mensagem 9h30 fez com que eu brigasse com o meu marido, fez com que eu não tivesse jantado, fez com que eu tivesse, sei lá, ido dormir mais tarde, porque eu fiquei das 9h30 até meia-noite fazendo. Quando a gente começa a perceber o que esse sim nos causou de não, de negativo na nossa vida, na próxima vez eu consigo dizer esse não. Que é o que eu falei. Aí o chefe vai pedir de novo, você vai falar, olha, querido, aquele dia eu fiz, mas eu me prejudiquei nas minhas atividades aqui, né? Então eu vou pedir para você, eu vou fazer amanhã no meu horário de trabalho. Né? Então a gente vai tendo mais inteligência para pontuar. A gente não fala assim, não vou fazer. Né? Não adianta, desse jeito não adianta, gente. Não, faz você. Não vou fazer. Esse jeito, as pessoas vão te julgar, vai gerar ali mais conflito e você vai se sentir culpada depois, muitas vezes. Então, o caminho de se observar primeiro, com paciência, se observar, respirar, entender o que está te incomodando, entender o que você não suporta mais, entender que aquela amiga te suga, que não está sendo legal, que ela está sempre no vem a nós, né? Às vezes tem que dar um basta. Às vezes observa essa situação, na próxima vez que estiver com essa amiga, você vai falar assim, olha, resolve isso você, tá na hora de você resolver. Vamos mudar o disco, vamos mudar de assunto. Sabe aquela amiga que às vezes fica no mesmo problema? Então, a gente precisa começar a fazer movimentos, porque quando eu faço isso, gente, a gente tem que olhar para esse não como algo muito benéfico para o outro, não como algo que vai machucar o outro. No primeiro momento, o outro vai sentir. Mas quando eu vou e falo isso para o chefe, quando eu vou e falo isso para essa amiga, ele não vai ter que parar para pensar? Às vezes esse chefe, ele está acostumado, as pessoas fazem tudo que ele manda mesmo. Mas aí alguém vai e fala assim, olha, não dá, amanhã eu faço, né, no meu horário. Esse chefe vai parar para pensar. E talvez, a próxima vez que ele for enviar uma mensagem 9h30, não só para minha amiga, mas para qualquer outra pessoa, ele vai pensar umas 3 vezes, porque ele pode receber um não. Né? Essa amiga, às vezes, que está ali rodeando a mesma coisa, o mesmo problema, e não vai, às vezes você falando assim, ó, tá na hora de agir, ó, eu não vou mais ser teu saco aqui para você só jogar e não fazer nada. Ela vai ter que lidar com aquilo. E, às vezes, tomar certas atitudes. Então, você está fazendo bem. Você não está deixando de estar do lado dela. Mas está fazendo ela refletir, ela parar. Né? Então, alguns insumos aí, insights para a gente pensar junta. E quando a gente vai falando isso, eu tenho certeza que vão vindo várias situações da vida de vocês. De sims e de nãos, né? Enfim.
essa questão de algo que te incomoda no outro tem a ver com a gente, difícil de entender. Então vamos lá. É super difícil de entender mesmo, gente, porque não é a ferro e fogo isso, tá? Não é a ferro e fogo. Mas é, por exemplo, isso, assim, né? Que nem eu falei. Poxa, minha amiga. Esse exemplo eu tô usando bastante porque ele é bom. Mas minha amiga fala que esse chefe mandou 9h30 mensagem pra ela, tal. Aquilo me incomodou. Aquilo me incomodou. Coisas que eu posso refletir com isso. Será que eu faço isso com alguém? Pode ser. Será que eu mando mensagem no horário que não devo mandar? Será que eu exijo do outro, às vezes, que ele pare para olhar para mim na hora que eu quero? É difícil a gente fazer essa reflexão? É, mas eu só posso melhorar se eu olhar para isso. Então, uma dessas reflexões. Segunda reflexão. Alguém está fazendo isso comigo e eu estou dizendo esse sim? Se está, quem está fazendo? O que estou permitindo? Outro exemplo da conversa com ela que me incomodou, gente. Quando ela falou assim para mim, eu não sei o que eu estou sentindo. Me incomodou. Porque eu não sou expert em saber o que eu estou sentindo. Eu estou no caminho, assim como eu estou passando para vocês. E aqui eu estou com essa rinite, por exemplo, que eu não sei ainda ao certo o que eu estou sentindo. Então, provavelmente tem algo ainda que vai vir para eu ver. Então, já está começando a me incomodar. Eu estou dando uns exemplos, porque às vezes a gente só entra no exemplo assim, ó. Se eu vejo que o outro é chato, eu também sou chata. Se eu vejo que o outro está mentindo, eu também estou mentindo. Se eu vejo que o outro é invejoso, eu também sou invejoso. É verdade, gente. Mas não é dessa forma. Né? Não é que você. Todo mundo, todas nós, a gente tem todos os sentimentos, todos os defeitos e todas as qualidades. Todas. Vai ter uma ou outra que você vai se identificar mais. Então, vamos supor. Todo mundo tem um pouco de teimosia. Todo mundo tem um pouco de orgulho. Todo mundo tem um pouco de inveja. Todo mundo tem um pouco de avareza. Todo mundo tem gula. Vamos falar dos pecados, dos 7 pecados capitais. Todo mundo tem um pouco disso. O que a gente pode ou não fazer com isso, porque a gente está. Nós somos seres humanos, né? Tem um filme, um filminho infantil que eu indico para vocês. Se chama Divertidamente. Assistam, que é muito legal. Então, a gente tem tudo isso. Só que o que a gente pode fazer? A gente pode escolher alimentar. A gente pode escolher quais sentimentos alimentar. Então, quando às vezes você vai e você olha, você tá com problema na sua família, você foi demitida, seu relacionamento tá horrível, e aí você vê uma pessoa que tá aqui, ó, relacionamento maravilhoso, prosperando pra caramba, família, tudo certo. Nesse momento, gente, a gente sofre um impacto. Nossa. E aí, nesse momento, a gente pode ou ir para a inveja, para um sentimento de inveja, nesse momento de, meu, por que ela tem isso? Merece. Eu faço muito mais que ela. A gente pode ir para esse lugar. Ou a gente pode ir para um lugar de admiração. A gente pode ir para um lugar de olhar e falar assim, nossa, como é que ela consegue, né? Qual é o caminho que ela faz? E a gente poder, às vezes, se inspirar nessa pessoa. Quando a gente tem inveja, nem sei se ela merece. Faço muito mais que ela. Quando a gente vai para admiração, nossa, como é que ela consegue? Que caminho que ela trilha para isso, né? Então, Evelyn, Kelly, que falou isso, a gente está passiva a todos esses sentimentos. Raiva, inveja. A gente pode ou não mentir.
quando a gente fala um sim que a gente não gostaria de falar, o que a gente está fazendo? A gente está mentindo. A gente está mentindo para alguém, pode ser para nós mesmos, né? Ou para o outro. Porque a gente está falando que sim, mas a gente gostaria de estar falando que não. Então a gente tem que entender que nós é que escolhemos quais sentimentos alimentar. Então, quando algo incomoda na gente, não é para você se culpar e se julgar e falar, ai meu Deus, então. Não, é só para você refletir. Então, é só para abrir um campo de reflexão para você. Então, poxa, me incomodou minha amiga não saber o que ela está sentindo. Não é para eu já. Ah, então eu nunca sei o que eu estou sentindo, eu não percebo minhas emoções. Não é para ir para esse lugar, mas é para a gente ir para um lugar de. Será que eu também não estou compreendendo em algum momento meus sentimentos? Né? Será que eu preciso dar uma refletida sobre isso? É mais ameno, é mais acolhedor, tá? Esse assunto, ele é bem complexo, tá? Aquele do que incomoda em mim, incomoda no outro. A gente, conforme as aulas, a gente vai falando um pouco mais sobre isso. Mas esse é um tipo de linguagem que a gente pode começar a identificar, né? Que o universo vai nos trazendo pessoas, situações que muitas vezes podem nos incomodar. Mas é aí que está, às vezes, a resposta da nossa questão, né? Então, às vezes, você vai ter, durante o teu dia, quando você for analisar, você pode ter encontros agradáveis, maravilhosos, que podem te dar diversos insights, intuições, ou você pode ter encontros desagradáveis, que você fala, nossa, encontrei uma pessoa que eu fiquei sugada, que eu me senti mal, que só veio com um monte de problema. O que a gente tem que fazer aqui é sair um pouco do julgamento, da culpa, de nossa, que saco que eu tô na rinite, mas entrar num lugar de mais compreensão e ouvir Deus, deusa, em todas as coisas. Eu digo que a linguagem do nosso corpo, a linguagem do nosso ser, e para a gente perceber o que o universo vem nos comunicando, a gente precisa estar atenta a todos os detalhes, gente. Quanto mais você perceber os detalhes do seu dia, mais você vai conseguir ver qual é a mensagem que o universo vem te comunicando. Eu costumo dizer, Deus está nos detalhes, gente. Quando você olha para a natureza e você vê ali, acompanha o nascimento de uma plantinha, por exemplo, você consegue ver o divino nos detalhes. Quando a planta já está lá, você vê também o divino. Mas você acompanhar aquela semente se abrindo, a plantinha saindo dali, se abrindo as folhas primeiro, crescendo, ganhando força, depois saindo e florescendo. Isso é algo muito divino. Né? E que a gente mal tem tempo para ver, mal a gente tem planta em casa. Né? Mas eu digo isso porque, às vezes, é aquela. Provavelmente vocês já possam ter visto, né? Aqueles filmes, metáforas, até na Bíblia tem bastante, sobre a questão das pessoas que vivem na rua, né? E que às vezes Deus chega através dessas pessoas, né? A gente precisa olhar para isso com uma maturidade ainda maior, né? De que o que essa mensagem está querendo nos dizer? O que Jesus queria dizer com isso? Ele queria dizer que Deus está na simplicidade. Deus está na simplicidade. Está nas coisas simples. Então, às vezes é num simples detalhe que aconteceu no teu dia. Sabe? Num café que alguém te ofereceu com amor. Num olho no olho. Porque olho no olho é difícil hoje em dia. Então, alguém que te olhou nos olhos, verdadeiramente, né? Um olho no olho, bem olhado, não dá aquele calor. Perceber esse foguinho que vem no coração.
sabe? Perceber isso. E perceber também o que movimenta o teu corpo, tanto positivamente quanto negativamente. Perceber aquilo que te distrai também. Você sabe que ontem, gente, sem julgamentos, tá? Mas ontem para vocês verem que eu reparo em tudo, vários detalhes aqui da conversa da minha amiga. A gente estava conversando, e eu vou contar isso para vocês verem o que às vezes distrai a gente, né? Que é o Jesus no deserto, a história de Jesus no deserto, que ele fica caminhando os 40 dias no deserto e o demônio vem atentar ele naquele momento. O que isso significa, gente? Qual que é a mensagem vinda disso? São as distrações. O que distrai a gente, às vezes, de olhar para o divino, para a mensagem correta. Então, estou lá conversando com a minha amiga. E aí, várias coisas, assim, e nada programado, gente. A gente estava conversando e ela falando do trabalho dela, eu falando das minhas coisas, e a gente chorando as pitangas, daqui a pouco, né? E vai indo, fazia tempo que a gente não se via. Daqui a pouco, era um restaurante. Daqui a pouco, entrou um cara bebaço, assim. Só que eu nem vi, eu tava conversando com ela, eu tava de costas. E tal, e a gente tava no meio de uns insights, assim, a gente tava chegando num lugar, eu tava empolgada, assim, né? E esse cara parou atrás da gente, só que eu tava de costas. E aí minha amiga ficou assim, ó. Eu lembrei disso agora, gente. E aí o que foi? Né? A gente tá no meio do insight. Não para não, agora ela. Flávia, tem um cara, tá um pouco assustador, ele tá atrás de você. Aí eu, ai meu Deus, e agora? Aí a gente dá aquela espreguiçada, né? Eu olhei, gente, o cara, ele tava assim, ó, pra mim. Deus me perdoe. E aí ele olhou pra mim, assim, olhando pra ele, assim, e aí não sei se foi um amigo dele, já foi tirando ele dali e tal. Mas nada demais aconteceu, tá? Mas depois a gente teve que recuperar. Eu nem lembro de onde a gente tinha parado. E aí a gente teve que recuperar o papo. E a gente estava no meio, sabe? Do negócio. E isso me veio agora para falar para vocês, né? Eu podia. A gente podia nem ter reparado nisso, né? Eu não reparei naquela hora, mas agora, analisando a situação, o que foi isso? Uma distração. Que a gente podia ter feito naquele momento? Que a gente fez um pouco, né? Parar tudo, olhar pro cara, depois, às vezes, ficar comentando sobre isso, né? Graças a Deus a gente voltou para o assunto. Mas o que podia ter acontecido? O que geralmente acontece, né, gente? Nossa, amiga, gente, esse cara ali. Nossa. Ai, nossa. Aí já começa, às vezes, a falar, meu, já aconteceu isso comigo outras vezes. Aí já começa a falar de outras coisas. Então, cuidado com as distrações, mulheres. Isso acontece o tempo inteiro. E as distrações vêm, às vezes, desses nãos que a gente precisa falar, né? E não fala. Então, poxa, às vezes você está concentrada ali, está fazendo suas coisas, tá no meio do negócio, que nem eu estava com ela, aí alguém vem. Flávia, você faz tal coisa para mim? Ali você está no meio da encruzilhada, você está no meio da escolha. Aí você fala, meu, e agora, né? Nesse momento você tem que se priorizar, né? Você pode olhar, falar assim, posso, mas agora eu estou concentrada. E essa distração, às vezes, quando você for voltar para o teu projeto, voltar para o seu negócio, às vezes você vai ter que ter um trabalho, né? Porque você estava no meio do negócio, precisa retomar tudo de novo. Mas é importante falar esse não. Porque senão você, tá, então senta aqui, vai, vamos fazer. Depois eu olho meu projeto. E aí, depois eu olho, você passa a semana, passa 2, passa 3, e você não olha, tá? Eu sei que hoje, gente, eu tô aqui, ó, falante, né? Trazendo um monte de coisa,
um monte de exemplo prático da vida, do dia a dia. Então, ontem, como eu usei muita coisa lúdica, e no início dessa aula eu também usei, falando dos elementos, eu quero trazer um pouco mais para o dia a dia, como que a gente identifica essas situações, tá? Flá, essa percepção dos detalhes talvez não cause o efeito ao contrário. Por exemplo, eu já tentei prestar atenção nos detalhes do meu dia a dia e não consegui identificar nada. Com isso, fiquei frustrada e isso causou mais vazios dentro de mim. Como podemos observar isso sem que a gente se cobre, por simplesmente não entender os detalhes naquele momento? E a Kelly falou, compartilho da mesma sensação. Maravilhosos. Vamos falar sobre isso. Por que que a gente vai... Por que que quando a gente faz isso, a gente acaba se sentindo frustrada, né? Quando entra nesse lugar, assim, de não conseguir identificar nada, tudo mais. Porque a gente tem que ter paciência com isso. Primeiro, começa daí, paciência. A gente está afastada das nossas percepções. A gente tem que começar por algum lugar. E a gente tem uma dificuldade muito grande de iniciar processos, de iniciar um aprendizado, né? E muitas vezes também a gente não quer ver aquilo que o universo está nos comunicando, aquilo que Deus está falando para a gente. A gente muitas vezes não quer ver aquilo que a gente precisa parar de fazer, né? Parar, a gente não quer ver. E outra coisa que acontece, depois de um papo como esse, a gente fica, às vezes, rígida nisso. Isso aconteceu comigo bastante, assim, quando eu comecei a praticar isso, né? Hoje já é muito mais natural, tá? Mas no início, eu ficava sempre alerta. Tipo assim, isso aconteceu. Isso fez de tal jeito. O que isso significa? Ai, meu Deus. E aí a gente não consegue achar o significado dessa forma, porque a gente está sempre tentando querer saber. Prestem muita atenção nessa situação do meu jantar ontem. Por isso que eu estou trazendo bastante esse exemplo. Eu não fui jantar com a minha amiga já pensando no que isso poderia vir de detalhes. Eu não estava ali conversando com ela, com o caderninho na mão, e assim, ó, Deus está falando comigo nisso aqui, teve um detalhe que aconteceu aqui comigo, teve isso aqui. E eu tô falando assim, gente, porque eu já tentei fazer dessa forma, e aí a gente endoida, porque a gente não acha nada, a gente fala, meu, não entendi nada dessa conversa, Deus. O que você quer me dizer, Deus? Mas fui lá, conversei com ela, a gente conversou, tal, foi ótimo, maravilhoso, voltei para casa, vida normal. E agora, com vocês, eu estou tendo essas reflexões, gente. Estou tendo agora. Reparando, né? Porque uma coisa liga a outra. Então eu tô, opa, nossa, isso que eu falei com a Natália serve para essa aula. Isso, né? A gente vai reparando. E como que eu sei disso? Porque ontem, antes de dormir, eu parei um pouco para refletir. Assim, eu estava com a cabeça cheia de informação, provavelmente por conta da aula de hoje, que está vindo bastante coisa. Aí eu respirei, começo a fazer a retrospectiva do meu dia. E, nossa, hoje, poxa, eu não consegui fazer tal coisa, eu não consegui isso, consegui tal coisa. Sem julgamento. Não assim, nossa, isso aqui veio, isso aqui não veio. Por que isso aqui aconteceu? Não, mas reparar. A gente primeiro precisa fazer o processo de reparar nosso dia, de prestar atenção. Depois, quando a gente já tiver criado uma rotina com isso, a gente começa a analisar melhor. É automático. Mas o exercício para vocês, gente, é reparar no dia de vocês. E não precisa ser na hora. É depois. Então, quando você for dormir, repara o que foi bom para você, o que não foi, o que às vezes te gerou um desconforto, tipo esse cara que entrou no restaurante. São desconfortos que às vezes acontecem que você já começa, opa, meu, será que isso, né? O que isso aconteceu? Por que isso aconteceu? Aí você começa a ir fazendo reflexões, né? Mas
essa frustração que vem é quando a gente quer já ficar ali assim, ó, frenética. Meu, isso aqui tá acontecendo por causa disso. Ai, meu Deus, por que isso tá vindo para mim, então? Não, é mais natural. É que nem eu. Tô aqui falando para vocês. O nariz, ó, meu nariz deu até uma melhorada, gente. Mas meu nariz tá ruim, tal. Eu preciso saber já a resposta? Ai, por que tá assim? Ai, meu Deus. Ai, é porque a gente quer o remédio na hora. A gente sente uma dor, a gente já quer anestesiar. A gente está sempre se anestesiando, a gente está sempre querendo resolver. A gente está sempre querendo resolver o problema. Então a gente precisa se permitir sentir mais. A gente precisa permitir com que isso venha de forma natural. Então, só da gente refletir já é um primeiro passo. Então, por que eu estou com essa rinite? Né? O que será que meu corpo está querendo me comunicar? Né? E esperar isso começar a aparecer para mim. E aí eu vou prestando atenção, né? Que momento que ele vai desentupir, sabe? Prestar atenção numa coisa básica. Que momento que ele vai desentupir? Vou dar um outro exemplo, a gente já está partindo para o final, de uma filósofa que eu gosto muito, que ela se chama Lúcia Helena Galvão, gente. Ela é muito boa. E ela dá um exemplo sobre essa questão da linguagem da vida com a gente, que eu acho que pode exemplificar também ainda mais esse processo para vocês repararem. Primeiro que a gente está muito mal acostumado. Ontem também, olha só, ontem eu vi um vídeo que vai servir para agora. Olha como as coisas vão se encaixando. Eu não assisti o vídeo pensando, vou colocar ele na aula amanhã. Mas ele está vindo agora. Vem na nossa cabeça, vem na intuição. Assisti um vídeo ontem que falava assim, a menina maravilhosa, ela fala assim, ó. Eu estou com um novo vício. Aí eu já me interessei, falei, gente, que a gente sempre tem algum vício, né? Vício de celular, vício de café, vício de qualquer outra coisa. Aí eu já parei no vídeo dela. Aí ela falou assim, eu estou viciada em acelerar as coisas. Falei, meu, olha que interessante. Eu fiquei no vídeo. Ela falou, depois desse negócio do WhatsApp, da gente acelerar a fala, eu comecei a falar mais rápido. Aí eu já me identifiquei. Falei, gente, eu já falo muito rápido, né? E ainda mais agora, nesse negócio de acelerar. Ela falou, eu tô falando mais rápido. Eu estou acelerando meus vídeos para colocar no Instagram e o vídeo dela estava super acelerado. Ela falou, eu não tô com paciência para assistir vídeo no YouTube, ela falou. Às vezes eu tô assistindo um vídeo, eu falo, gente, mas o cara tá falando devagar demais, ele não pode falar mais rápido? E eu comecei a rir sozinha, que eu falei, gente, socorro, eu estou viciada em acelerar as coisas. Me identifiquei com a moça. Então agora eu vou tentar ser mais cuidadosa com isso. Vai ter coisa que às vezes eu vou acelerar, vai ter coisa que eu não vou acelerar. Mas por que eu lembrei desse vídeo? Por causa do exemplo que eu vou dar da filósofa. Olha só, gente. Prestem atenção nessas coisas, porque é assim mesmo que vem as intuições para a gente. A filósofa ela dá o exemplo do seguinte. Imagina que você está na fila do banco. E nesse banco tem duas filas. E você decide entrar em uma fila. E aí essa fila aqui começa a andar. Veja se vocês já não passaram por isso. Começa a andar. Aí você fala, vou passar para essa fila, tá andando mais rápido. Quando você passa para essa fila começa a andar. Quem já passou por isso? Né? Então, o que ela faz? O que ela traz de reflexão nisso? Ela fala que muitas vezes nesse momento, né, que a fila vai, acelera, tal, dirigindo, no sem parar, né? Dirigindo, isso é de praxe, né, Kelly? Você tá numa faixa, a outra faixa começa a andar, você dá a seta, vai para outra, a faixa começa a andar. Você fala, o problema era eu, gente. Mas o que ela traz de reflexão? Ela fala que nesse momento, geralmente o que a gente faz, né? Ah, não é possível,
Não é possível, tá vendo? A faixa não é possível, gente. A gente começa a ficar meio puto, né, com essa situação. A gente fala, não é possível. E aí a gente fica naquela raiva, aí a gente já começa a xingar o trânsito, a gente já começa a reclamar do banco. Esse banco é desorganizado, entendeu? Essa fila, os caras não organizam a fila direito. Ó, esse farol é terrível. Ó, esse carro que está na minha frente não anda. A gente não começa a fazer isso? Aí ela diz que toda essa reclamação que a gente faz são distrações. Distrações. Para a gente não perceber a mensagem que a gente está recebendo do universo. Que às vezes a mensagem é simples. Paciência. Às vezes a mensagem é: tenha paciência. Aguarda um pouco mais. Respira fundo. Às vezes a mensagem acontece porque às vezes você está ali dirigindo, tua cabeça está em outro lugar. Tua cabeça está num turbilhão. E às vezes acontece uma coisa dessa para você acordar. Só que aí você acorda reclamando, né? Sabe quando a gente acorda mal-humorado? Essa merda desse trânsito, né? Ao invés da gente acordar e falar assim, nossa, deixa eu aproveitar, né? É difícil fazer isso, mas um trabalho, né? Constante. Deixa eu aproveitar, né? Então, deixa eu colocar uma música legal. Deixa eu começar a refletir. Deixa eu começar a fazer o exercício que a Flávia me falou, de refletir sobre meu dia, né? Deixa eu aproveitar, a fila não tá andando para acalmar um pouco. Então, gente, esses são os detalhes. Esses são os detalhes. Quando a gente cantar um rezo, né? Fazer uma oração, né? Coisa que às vezes a gente não tem tempo para fazer, né? Dentro de casa. Então aproveita que está ali no trânsito, bota um mantra, uma oração, um rezo, um canto. Canta você também. Então, mulheres, hoje foi uma aula intensa, de muita informação, que mexe com a gente, porque fica confuso, a gente muitas vezes não sabe como fazer isso. E por isso começa pela simplicidade, como os ensinamentos que a gente tem desse mestre que deixou pra gente, do mestre Jesus. Vai pelo simples, né? Começa tomando um banho bom, após às vezes o trabalho, já tirando, já deixando o futuro para depois, tenta amenizar esses pensamentos sobre o dia seguinte. Reflita sobre o teu dia e refletir sobre o teu dia, principalmente através de como você está se sentindo. Se você está cansada, se você está agitada, como é que está o teu corpo, né? Se está com dor, se não está com dor. Tudo isso são formas de refletir como foi seu dia. Depois que você identifica, nossa, eu tô cansada hoje, né? Ou nossa, hoje eu tô animada. Aí você começa a criar mais reflexões a partir disso. Nossa, acho que eu fiquei cansada depois que eu encontrei tal pessoa, depois que eu fiz tal atividade, né? Nossa, acho que eu me cansei dos vários sims que eu disse durante meu dia. Ou não, nossa, eu tô agitada, eu tô animada, porque eu encontrei uma pessoa inspiradora hoje. Nossa, encontrei a Michelle no caminho hoje e conversei com ela e, nossa, que legal o jeito que a Michelle pensa, nossa, que legal o jeito que ela faz, né? Então, a partir do momento que você... A primeira coisa, então, mulheres, para o nosso exercício, é refletir como é que está o teu corpo. Se ele já está querendo te dizer alguma coisa, se você está com alguma alergia, alguma dor, cansaço ou ânimo, para depois começar a refletir, às vezes, o que causou tudo isso, tá bom? Então é isso, para a gente começar
esse processo, né? E aqui é o que essa aula é o que a sua alma vem te comunicando, como perceber a guiança e recordar quem você é. E é um caminho, gente. Nós estamos aqui ainda. Nós vamos pouco a pouco. Então, muita paciência, tá, Tati? Kelly também. Não fiquem frustradas. Vamos com calma, com amorosidade, com acolhimento com a gente. E sem julgar os outros, gente. Sem dar nos outros por conta disso, por enquanto. Primeiro se perceber. Primeiro você com você mesma. Faz em segredo. Faz no mistério. Tá? Não precisa falar para ninguém. Ai, gente, ó, tô fazendo esse. Não. Faz primeiro. Se observa, vai com calma. Vai vendo as dificuldades que tem no meio do caminho para que você faça esse exercício à noite. Quando você for dormir, ver quais são as dificuldades que vêm, tá? Tudo certo, então, gente? Como é que vocês estão aí? Alguma dúvida, alguma partilha? Isso, Michele, linda. Analisar a própria vida, né? Isso é muito lindo. A gente recuperar esse poder, né? De olhar e falar, cara, verdade, né? Se eu não me observar, ninguém vai fazer isso por mim. Ninguém sabe. Só eu sei o que eu estou sentindo, o que eu sinto. Ufa, vamos lá, trabalhar a paciência com nós mesmos, em primeiro lugar. Isso. Olhar para dentro é uma tarefa a ser aprendida. Exatamente. Porque a gente precisa recuperar. Mas vocês vão ver, a nossa alma, ela sabe. Então, isso daqui a pouco virá algo natural, que vai só acontecer. Só fomos ensinadas a olhar para fora. Só fomos ensinadas a sempre estar pelo outro, fazer pelo outro, agradar o outro, né? O que nossos pais falavam, né? Nossa mãe, se comporta, né? Tem que se comportar, você tem que falar de tal jeito, você tem que fazer isso aqui. Então, tudo isso acaba fazendo a gente realmente só querer ser aceito pelo outro. É, gente. Gratidão, Tati. Então, ó, estamos na nossa segunda aula, ainda tem mais 3, gente. Ainda tem mais 3. Final de semana, então, vamos estar unidas. Espero que todas possam participar. E que a gente consiga ir trazendo ainda mais insights. E comecem a reparar em mim nesse ponto. Então, ontem eu estava de um jeito, hoje eu estou de outro. Vamos ver como é que vou estar amanhã e percebam como vocês vão estar amanhã também. Tá bom? Porque todos esses ensinos, toda essa conversa mexe com a gente. E aí agora o desafio é perceber aonde mexeu. Tá bom? Qualquer dúvida, gente, vocês vão mandando no grupo, vamos compartilhando. Às vezes, se você quiser compartilhar como você está se sentindo em alguma situação, tipo, meu chefe me pediu tal coisa e eu consegui falar não. Compartilha, gente. Vamos compartilhar essas coisas que eu acho que vai ser muito interessante a gente fazer esse processo. Exato, Michele. Olha só, vamos terminar com essa mensagem. Sou diarista e limpo as casas. Estou aprendendo a limpar a minha casa interna. Olha como o universo ele já vem falando com você, através da escolha que você fez de trabalho. Né? Então, eu trabalho hoje como diarista. Eu trabalho ajudando as pessoas a limparem as suas casas. Né? Então, o universo está querendo me dizer o quê? Michele, limpa a tua casa interna. Michele, dá atenção para isso, porque isso vai abrir espaços para que oportunidades possam aparecer na sua vida. Faz isso com você mesmo, porque é aí que está o divino, é aí que está Deus. Ele se manifesta quando a gente começa a se amar, quando a gente começa a se cuidar, quando a gente começa a pôr os nossos limites, limpar a nossa casa. Tem uma música muito linda, que eu vou mandar no grupo para vocês. É uma música que fala de Jesus, mas que eu senti agora. Quem já foi nos rituais com a gente, acho que Tati,
que é a Nossa Casa, se chama a música, Nossa Casa. Michele, acho que já deve ter ouvido. E ontem eu ouvi essa música e vou mandar ela no grupo então, porque talvez possa ressoar no coração de vocês. E ele fala muito isso, assim, tô passando um pouquinho do horário, gente, mas já vou terminar, prometo. Mas ele fala muito isso, limparmos nossa casa, né? E a partir disso, conseguir reconhecer, porque é só com a casa limpa que esse divino vai se manifestar. Casa limpa. Casa limpa. Tá bom? Então tá bom. Gislene entrou agora. Já vou. A Evelise vai mandar a gravação para vocês, gente, da aula. Aí ela manda no grupo. Gratidão por isso, tá, Evelise, por ter proporcionado aqui para mim olhar. Mesmo que vocês não abrir a câmera para mim, que a gente pode fazer diferente amanhã, abrir todas as câmeras, né? Mas eu já me sinto mais contemplada, eu já me sinto mais, sabe, feliz por ver as fotinhos. Já dá para comentar, né? Amanhã é sábado, Já. então talvez dê para todo mundo abrir a câmera, mas eu que Sim. agradeço poder ajudar. E é isso, gratidão por você compartilhar esse momento. E assim que terminar de processar, o Google demora um tempinho para me enviar, eu mando para todo mundo. Tá bom, gente. Gratidão, mulheres. Bom dia. Tchau, Kelly. Ai, que linda. Gratidão, gente. Um beijo. Vamos refletir, hein? Manda no grupo pra gente ir vendo junto. Tchau.